Olá, alunos. Professor Sérgio Luiz aqui. Estamos introduzindo novos conceitos, um novo capítulo, o capítulo 4 de Sociologia, a respeito de socialização e controle social. Esse é o título do nosso capítulo. E tem alguns objetivos, gostaria até de lê-los, que estão na página inicial do capítulo. É importante, destacar sempre os objetivos. Então, no final desse capítulo, você vai ser capaz, de compreender a socialização como processo de integração dos indivíduos à sociedade e aos diferentes grupos sociais. Será capaz também de avaliar o papel das instituições sociais na socialização e no controle social, de reconhecer o controle social como um mecanismo de exercício de poder, identificar a importância das interações dos grupos sociais na construção e na desconstrução de padrões sociais. Essa é a proposta, os objetivos ao estudo desse capítulo. Então, para introduzir o tema, eu gostaria de falar com vocês, afinal, algumas perguntas. Talvez você se pergunte, por que existe a escola? Ou você faça outra pergunta, por que eu preciso seguir regras de convivência? Regras morais, regras jurídicas? Por quê? Por que tem tanta violência no mundo? Será que isso tem alguma explicação? Por que eu preciso trabalhar, ter um emprego, mercado de trabalho? Por que as relações econômicas são elaboradas dessa forma? Ou melhor, será que a violência ela é algo individual ou ela é de cunho social? É um reflexo da sociedade? Será que o mercado de trabalho, a exploração, uns que não trabalham ganham bilhões, outros que trabalham ganham R$ 1.045 por mês? O que explica isso tudo? Então, existem perguntas que não se tem resposta sociológica, porque a sociologia é uma ciência, então ela vai buscar com base em dados. As teorias sociológicas são baseadas em dados ou estatísticos ou de pesquisas qualitativas, entrevistas, até de pesquisas históricas também, utiliza um pouco da base da historiografia, métodos próprios, o funcionalista, o materialismo histórico ou o compreensivo, claro que utiliza outros métodos também, métodos mais contemporâneos. Então a sociologia vai trabalhar com aquilo que existe, com os fatos, com a realidade concreta. Então a gente vai trabalhar em cima disso. Em cima disso, algumas perguntas a gente pode refletir utilizando esse conceito, ou esses conceitos ao decorrer desse capítulo. Por exemplo, o conceito de socialização. Ele ajuda a compreender muitas coisas. E o que é esse negócio chamado socialização? A socialização é a relação entre o indivíduo e a sociedade. Os clássicos não tinham essa concepção que é indivíduo que é sociedade, uns diziam que é superior, outros que o indivíduo é superior à sociedade. O Weber, por exemplo, diz que é a ação social, que é o objeto de estudo da sociologia. O Durkheim diz que é o fato social, que é o objeto de estudo da sociologia. Então, coloca uma certa supremacia de um sobre o outro. Os outros autores mais contemporâneos, Norbert Elias, Anthony Giddens, Richard Sennett e vários outros, Pierre Bourdieu e vários outros, não vão concordar com essa dicotomia, essa separação entre indivíduo e sociedade. E o que a gente vai estudar aqui, diversos autores, mas entre eles o Peter Berger e o Thomas Luckmann. Esses autores eles não concordam com essa separação entre indivíduo e sociedade. Então, um dos referenciais teóricos desse capítulo são esses autores, embora tenham vários outros autores. Então, a gente pode dizer que essa relação entre indivíduo e sociedade é a socialização. Ela começa quando você nasce. Então, você nasceu até o final da sua vida. Esse é o processo de socialização. É um processo pelo qual o indivíduo aprende a ser membro da sociedade. Usando uma citação do próprio livro didático, pode-se dizer que a socialização é o processo de assimilação de códigos e padrões culturais de um grupo social por parte dos diferentes indivíduos que o constituem, contribuindo para integrá-los. Então você nasce, você não sabe nada quando nasce. Você vai aprendendo só os instintos biológicos. Você vai aprendendo a conviver em sociedade. A linguagem, regras de convivência, laços afetivos, comportamento, valores morais, e dependendo da sua idade, de acordo com as teorias da aprendizagem, você vai desenvolvendo novas habilidades, vai aprendendo novos conhecimentos até chegar na vida adulta, mercado de trabalho, constituir uma família e etc. Escolha da sua profissão e assim por diante.
Esses estudos de socialização, eles vão ganhar força, assim, um certo destaque, uma importância científica, bem recente. Na verdade, por volta dos pós-Segunda Guerra Mundial. Principalmente quando o historiador francês Philippe Arrier, ele vai lançar uma obra, a História Social da Infância e da Família. E nessa obra, ele, dentro da historiografia, né, que é a pesquisa histórica, ele vai destacar que o que na modernidade a gente entende por infância é algo que outras sociedades até o século XVIII não compreendiam por infância. A ideia de a criança ter que brincar, ter a infância mesmo, da brincadeira, de aprender os brinquedinhos e tal, isso é algo, ele percebe na história que isso é algo muito recente. Essa ideia de infância é bem recente. Civilizações antigas e até medievais não tratavam a infância dessa forma, tratavam de forma com trabalho. Desde pequeno, o indivíduo tinha que trabalhar, produzir. Ou seja no campo, ou seja na fábrica, depois na modernidade, ou seja nas civilizações antigas, de alguma forma, o indivíduo, essa ideia de infância como a gente tem hoje, que é brincadeiras, toda aquela parte lúdica, não se tinha. Isso começa a ter a partir do século XVIII, a partir do século XVIII. Essa é a perspectiva que o Philippe Arrier vai perceber. Então, o Arrier, ele aponta que a caracterização da infância como fase específica da vida, né, como uma fase de desenvolvimento da vida, na qual o indivíduo recebe atenção especial, que depende muito da atenção do outro, é uma ideia que vai surgir apenas no século XVIII. Não é bem recente, bem contemporâneo, comparado à história da humanidade, do Homo sapiens, né, da civilização também, é muito recente. Muito mesmo, a ideia de infância. Por exemplo, a classe média burguesa, Philippe Arrier vai dizer isso na obra dele, na classe média burguesa, até no início ali da Idade Moderna, eles tinham filhos lá, a pequena burguesia tinham filhos e entregavam para suas amas lá, para amas de leite lá criar. Isso não estavam nem aí, assim, como a taxa de natalidade era muito alta, tinha todo ano eles tinham filhos, então eles davam para as amas de leite criar. Muitas vezes nem educavam os filhos, colocavam em internatos, em escolas, né, específicas para a educação dos filhos. Muitas vezes, claro que não era generalizado, mas alguns povos isso era feito. Então a infância percebe que a ideia de infância como estágio de socialização é uma compreensão recente da modernidade. Peter Berger. Então, na visão do Peter Berger, a socialização ela constitui a interiorização pelos indivíduos da realidade vivida, que é subjetiva, ou seja, é do sujeito. Então ele vai construir, ele vai compreender dentro dele como a realidade vivida é. Em um desenvolvimento que os integra aos grupos sociais. Então o indivíduo passa a ser integrado dentro dos grupos sociais. Como? Através dessa compreensão das regras, das normas, dos valores, ou seja, da realidade vivida. Então, quando o sujeito, em outras palavras, quando o sujeito começa a compreender essa realidade vivida, ele está passando por um processo de socialização e assim ele vai se integrando nos grupos sociais. Então, o processo de socialização, ele se dá por aprendizagem, se dá por imitação e se dá por identificação. Aprendizagem, porque se aprende, segundo Peter Berger, por meio de tentativa, erro e repetições. Você participa de um grupo social, a linguagem lá na infância, quando começa a aprender, é assim. Até aprender a andar, né? Você anda e cai, depois até você se equilibrar, né? E a linguagem é assim. Você aprende ouvindo o outro. É dessa forma que você aprende a falar. Mas é que você fala primeiro, depois você aprende a ler e escrever. Por imitação, também é possível aprender dessa forma, onde o indivíduo ele repete mecanicamente o comportamento que ele observa. Ele vê o outro, ele começa a repetir. As crianças fazem muito disso. Repete o comportamento do outro. Coisas que você considera morais ou imorais. Por repetição, por imitação. Ou por identificação. Ou seja, quando o indivíduo ele assume-se os nossos comportamentos, né? Porque a gente se identifica com o comportamento do outro. Você acha agradável, bom, e você acha maneiro. Pô, legal, cara. E você entra naquele grupo social e você começa a se identificar com aqueles valores, com aquelas regras e começa a praticar aquilo também. É um exemplo de como a socialização também afeta
por identificação. Se identifica, se sente parte daquele grupo e começa a praticar aquelas regras, os valores, os costumes daquele grupo. Um exemplo aqui, uma imagem, né, que eu acho que talvez consiga transmitir de forma estética uma mensagem melhor sobre o que é a socialização, essa interação, essa comunicação entre indivíduos que estão aprendendo e trocando informações a todo momento e aprendendo a ser membros da sociedade. A socialização ela pode ser caracterizada como primária e como secundária. Esses conceitos gerais eles estão na obra A Construção Social da Realidade, do Thomas Luckmann e do Peter Berger. Eles fazem essa obra em parceria. Então, alguns conceitos estão nessa obra. Inclusive, o conceito de primária e secundária está no final do livro deles. Socialização primária é aquela socialização que envolve um alto grau de afetividade. As relações elas são diretas, elas têm proximidade entre os integrantes. Então, convive diariamente, constantemente com o indivíduo e constrói um laço de afetividade. Na maioria dos casos, as relações são sólidas e permanentes. Por exemplo, a socialização na família. É um exemplo, independente do tipo de família que seja, é socialização primária. Ele pode ter alguns grupos religiosos, né? Desde bebezinho, o indivíduo já participa daquela instituição religiosa, então ele acaba querendo alguns laços com alguns membros, alguns grupos, alguns membros, e ele passa também aquilo ser até uma socialização primária. O indivíduo que ele, lá no berçário, na creche, desde os 4, 5, 6 meses de idade, todo dia está ali convivendo com aquela professora, com os coleguinhas dele, aquilo pode se tornar uma socialização primária também. Ele passa boa parte do seu dia, às vezes até mais, né? Ele passa mais tempo com a professora e com os coleguinhas lá no berçário, na creche, do que em casa com os pais, porque tem um período que ele dorme, então acaba passando mais tempo na creche, aí se torna socialização primária também. Nesse caso, sim. A princípio, não, né? Porque a escola não é o ambiente específico das relações afetivas, propriamente ditas, né? Diretas e de proximidade integral. Mas acaba acontecendo em casos como creche ou outros casos. A família é o exemplo principal. A socialização secundária, ela se trata mais pela impessoalidade. Até pode ter a pessoalidade no meio, pode ter um contato de afetividade, não quer dizer que não tenha, mas é mais a impessoalidade. Por exemplo, as relações de trabalho, as relações sociais no dia a dia, você conhece o outro, você até respeita ele, você segue as regras sociais, mas você não tem aquele laço de afetividade, não vê ele toda hora. Então, é uma relação mais dada pelo impessoal, mais pelas regras de convivência, mais no âmbito social mesmo, do que no âmbito de um grupo pequeno ou de uma instituição pequena. Então, no âmbito social. Até na escola, você faz um trabalho com um colega lá, às vezes você não conhece quem é o pai dele, a mãe dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, você só faz o trabalho, porque tem um interesse em comum, que é atingir um objetivo, executar o trabalho, a aprendizagem, a nota, etc. Então, são relações impessoais baseadas em regras e funções sociais. Ou de alguns grupos, né? Não precisa ser do amplo da sociedade, pode ser um grupo pequeno. Tu e o teu colega numa dupla de um trabalho. Por exemplo, locais de trabalho, na escola. Então, é um exemplo de socialização secundária. E o meu mercado de trabalho é o maior exemplo. Você trabalha com pessoas que às vezes você nem suporta conviver com elas. Não gosta delas, mas trabalha com elas e respeita, segue as regras, convive tranquilamente porque é necessário. Se faz necessário essa convivência. É outro exemplo de secundário, impessoal. Destaca-se pela regra, pela função. Então, não é pelo querer, não é pela vontade individual do afeto, da proximidade, e sim pela necessidade ou por relações de regra, de leis, né? De normas. Agentes de socialização. Para que essa socialização primária e secundária ocorra, existem certos agentes responsáveis por ela, grupos e instituições, que envolvem pessoas. São responsáveis pela implementação efetiva dos mecanismos de socialização, como a família, a escola e diferentes grupos sociais, instituições sociais também. Então, no século XX e XXI, o negócio mudou um pouco.
além da família, da escola e dos grupos sociais, a comunicação de massa, através do rádio, da TV, e também as tecnologias da informação, as redes sociais, ampliaram enormemente o leque dos agentes de socialização. Porque agora a informação é rápida. Antes não tinha youtuber. Hoje tem Lucas Neto. Hoje tem Peppa Pig. Hoje tem, sei lá, Dora Aventureira. Então tem várias coisas. A TV traz um monte de programas, para que vai influenciar na socialização da criança e do adulto. O cinema, filmes, a indústria cultural, tudo que a gente já ouviu falar, né? Essa indústria que produz cultura, filmes, séries, novelas, radionovelas, notícias, tudo isso vai influenciar e vai servir também como agente de socialização. Instituições sociais. Esse é um conceito muito importante, depois eu vou passar ele para comparar de novo com os grupos sociais, que são diferentes, mas eu vou já dar a introdução aqui. É um conceito amplo, é um conceito que ele não tem um único conceito na sociologia, tem bastante discordância em relação ao conceito de instituições sociais, porque ele é complexo, que acaba muitas vezes sendo contraditório, mas não é, mas parece às vezes, parece ser paradoxal. Mas vamos tentar esclarecer o máximo possível. Instituições sociais são um conjunto relativamente estável, ou seja, duradouro, de padrões culturais estabelecidos por um grupo, por isso que é coletivamente, e que servem como modelo para a construção da personalidade e das ações dos indivíduos. Ficou complexo, né? Basicamente, as instituições sociais são regras, são um conjunto de regras onde os indivíduos, que é a base da construção dos grupos sociais. Então, por exemplo, o casamento é uma instituição social. Tem uma finalidade, porque as pessoas casam para reprodução, para relações afetivas, para construir uma família, para trocar, compartilhar a vida com outra pessoa. Então, existem alguns objetivos em comum que levam a pessoa a se casar, mas dentro da instituição casamento tem algumas regras. Não é casar e deu, pronto. Tem, por exemplo, no Brasil, né, a monogamia, a fidelidade, o respeito, a reciprocidade. Então, existem alguns valores estabelecidos dentro da instituição casamento. No caso, não pode casar com parente, com sanguíneo. Então, existem algumas instituições, algumas regras, padrões de funcionamento, conjunto relativamente estável de padrões culturais estabelecidos coletivamente, em grupos, socialmente, e que serve de modelo para a construção da personalidade e das ações dos indivíduos. Então, perceba, casamento é um exemplo disso. Tem objetivos, porque você entra nessa instituição, e você entrou, agora você tem algumas regras que você tem que seguir. A escola é a mesma coisa, objetivo, construir conhecimentos e aprender os conhecimentos, né, construídos pela humanidade. Pelo menos educação básica, o básico dos conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo da história. Então, a proposta, o objetivo é comum. Quem vai entrar na instituição escolar é para isso. É para aprender a ser membro da sociedade, compreendendo os valores filosóficos, culturais, literários e científicos construídos ao longo da história. E tem regras. A instituição escolar tem regras. Tem um horário a seguir, tem um número de aulas, tem que estar presente, tem que fazer as atividades, tem que estudar, tem que fazer exercício. Então, existem as regras que participam da instituição. Um exemplo claro, como a instituição social, a instituição, ela é contínua, ela não é um prédio, ela não é uma casa. A ideia de instituição que se tem, no primeiro momento, é que é uma construção que tem um prédio, uma ONG. Não, não é isso. A instituição social, ela é o conjunto de normas, de regras difundida e compartilhada coletivamente. Então, por exemplo, veio a pandemia, o prédio escola fechou. Mas a escola continua. Porque a escola é uma instituição, a escola não é o prédio. Olha que show de bola isso. As regras continuam. A gente está no online, claro que bastante modificação, mas o princípio é o mesmo. O objetivo continua sendo a aprendizagem, aprender os conteúdos historicamente construídos ao longo da história, pelos científicos, literários, filosóficos, e etc. Tem avaliação, tem regras, tem que fazer atividade, tem presença, tem frequência. Então a instituição continua. Ela só mudou o ambiente físico dela para ser um ambiente virtual. Então percebam como instituição não é um prédio, não é um local físico. A instituição continua.
Então, esse conceito é interessante para a gente comparar depois com grupos sociais. Então, instituição é um conjunto de padrões, de regras estabelecidos coletivamente e compartilhados entre os seus membros. Quando você entra naquela instituição, existem regras a cumprir. E a sociedade é assim. Tá, mas eu não quero. Mas você não tem o que querer. A sociedade, ela, assim, ela foi construída. Se você quer entrar naquela instituição, existem regras a ser cumpridas. Regras socialmente estabelecidas, coletivamente estabelecidas. Não é seu interesse privado que vai sobressair sobre o interesse coletivo. E isso nem poderia acontecer. Já pensou? Como seria a sociedade se o interesse, se a vontade individual de cada um prevalecesse sobre a vontade coletiva? Muitas vezes isso prejudica a convivência. Então essa reflexão é bom. Não quer dizer que a instituição tem que ser amarrada, 200 anos ela não pode ter modificação. Não. Os indivíduos podem mudar as regras das instituições. Isso convenha. Por exemplo, a instituição casamento já sofreu várias modificações ao longo da história. E está sofrendo várias modificações ao longo da história. E essas modificações, a sociedade vai acompanhando essas modificações. Depois, claro, essas mudanças passam pelo encadeamento jurídico das leis e elas acabam a sociedade aceitando e construindo novas instituições. Vai reformulando as instituições. Elas não são fixas. Tudo que está na sociedade não é imutável, pelo contrário, ele está em transformação. Por isso que a sociologia não acaba, porque ela tem que sempre compreender as modificações e os processos sociais. Então, a aula de hoje eu fico por aqui, e depois nas próximas aulas a gente continua aí com os próximos conceitos de grupos, instituições, categorias sociais, papéis sociais, um pouquinho do pensamento de Foucault, Louis Althusser e assim por diante. Pierre Bourdieu, a escola. Um abraço e bons estudos.